Olá, olá, olá! Estamos de volta aqui com mais exercícios. Hoje vamos fazer funções, vamos tentar não correr tanto, mas é um dos conceitos mais importantes. E para mim causou muita confusão quando eu vi um código de produção no meu primeiro dia trabalhando com Go. Falei, caraca, o que houve com o assignment das funções nesse objeto? Achei tudo muito confuso. Não sei se isso vai aparecer aqui. Todos os parâmetros precisam ser com tipos, não tem inferência de tipos, não tem valores default para parâmetros, então todos os parâmetros são requeridos. Se eu omitir, não vai funcionar. Parâmetros do mesmo tipo podem ser declarados juntos. Muito legal isso, muito inteligente. Acredito, obviamente, que só funciona se for em sequência, né? Vamos lá. Parâmetros versus argumentos, que volta e meia ficam confusos, né? Os parâmetros de uma função estão declarados na assinatura, ou seja, esses daqui são os parâmetros da função, declarados na assinatura. Já os argumentos são os valores concretos passados quando está sendo usado. Então, de novo, Hello e o Katrina são os argumentos, eles são concretos. Os parâmetros não são concretos, eles são abstratos, eles vão ser implementados, especificados na hora de você estar executando isso. Tá bom? Parâmetros e argumentos. Valores de retorno são seguidos por zero ou mais valores de retorno. Sim, porque pode não ter nenhum valor de retorno ou pode ter alguns tipos que vão estar sendo retornados. A execução de uma função termina assim que o retorno acontece. Ótimo. Invocando funções, está aqui. Várias execuções de boa, vários retornos acontecendo de boa, múltiplos retornos acontecendo em paralelo. Isso aqui, para quem nunca viu, muita gente, né, acredito, eu já me acostumei porque é uma coisa em produção muito normal, né, mas tem várias funções e tudo que retornam uma tupla, né, um valor de mais de um retorno. E nesse caso aqui, tá vendo? O A mais B está aqui e o A multiplicado por B está aqui. E os dois são assigned, né, ou atribuídos a essas variáveis na hora dinamicamente, assim como essa função retorna, pum, o primeiro valor vai para cá, o segundo valor vai para cá. Retornos nomeados e naked returns. Well, parameters return variables to be named. Optionally be named. If named if named return values are used, the return statement without argument will return those values. Bizarro que eu não sabia disso. Essa parte eu sabia, claro. Essa parte aqui, né? Se você usar um return sem os argumentos, você vai retornar. Bizarro. Ah, aqui. Entendi. Pô, a primeira vez que tô vendo isso. Nomeei aqui no retorno os dois ints que tem que, né, fazer o match do valor ali de dentro. Que interessante. Olha que bizarro. Aqui não é aquele assignment com dois pontos igual, é o igual direto, ou seja, ele já está assumindo que vai ter esses valores sendo criados e já está falando, pode usar, porque eu vou retornar eles de qualquer forma, então já foi criado. E se você não usar, provavelmente aqui ele vai falar, olha, retornei o valor padrão, padrão dessas variáveis, valor quando não tem atribuição. Cara, maneiro, interessante, acabei de aprender algo legal. Legal, legal, legal.
Maneiro. Não sabia. Não sabia. Só tô olhando aqui porque eu tô achando uma coisa estranha. Quando ele fala aqui, assim como parâmetros, valores de retorno podem ser opcionalmente nomeados. Eu acho que ele quis dizer assim: assim como parâmetros são nomeados, os valores de retorno podem ser nomeados ou não. Eu acho que é o que ele está querendo dizer. Porque do jeito que eu li, parece assim. Assim como parâmetros, os retornos podem ser opcionalmente nomeados. Do tipo, isso daqui também pode ser opcionalmente nomeado. Não, não pode. Nunca vi um parâmetro não nomeado, né? Quando não tem parâmetro, ele não é que ele não seja nomeado, é que ele não existe, né? É diferente. Se ele existir, ele vai ser nomeado. Enfim, curti demais falar sobre esse tópico aqui rapidamente. Não vou ler muito, eu vou partir para dentro. Oh, caraca. É, Vamos lá. Defina uma função chamada preparation time. Ih, aqui tem mais coisa. Ih, aqui tem mais coisa do que tinha na outra instrução. Interessante. O que mais que tem aqui? Passar por valor ou passar por referência? Vamos esclarecer uma coisa. No exemplo abaixo, quando nós passamos a variável VAL para a função multiply by 2, nós passamos a cópia de VAL. Vamos lá. VAL, pá, passou para dentro, ok. Quando passou para dentro, foi passado uma cópia de VAL. Isso é porque new value aqui embaixo. Não, por causa disso, new value teve seu valor atualizado para 4, mas a original variável value está com 2 ainda. Behind the scene, por detrás das cenas, né, o Go essencialmente faz uma cópia do valor e modifica aquela cópia. Assim, passei VAL, ele entrou aqui como V, ele foi alterado e foi retornado, e aí no VAL tem outros valores. Falando de forma estrita, todos os argumentos passados por Go são cópias. But if you don't want to make a copy of the data that is passed to a function and want to change the data in the function, then you should use pointers as arguments, aka pass by reference. Entendi. Nesse caso, a gente modifica tudo que é passado como argumento, é modificado porque é criada uma cópia. Passado o valor dele como uma cópia estrita, independente da fonte original. Mas tem situações que você não quer que o original seja copiado, você quer modificar o original, utilizar o original, e nesse caso você passa um ponteiro. Você usa um ponteiro para atingir esse efeito de passando algo por referência. Passando o ponteiro como argumento de uma função, a gente pode modificar a estrutura de dados por debaixo dela, em vez de fazer uma operação na cópia. Por agora é suficiente saber que os tipos ponteiros podem ser reconhecidos com um asterisco na frente do tipo da função na assinatura. Então, como você pode ver ali embaixo na handle pointers, o x e o y, eles são ponteiros, ou seja, qualquer valor que for passado, se eles forem alterados ali dentro do escopo dessa função handle pointers, eles também vão ser alterados fora do escopo da função handle pointers. Legal. Ah, legal, vai ter uma função dedicada para pointers depois. Mas, por enquanto, está de boa. Perceba que slices e maps são exceções a essa regra. Quando você passa um slice ou um map, eles sempre são tratados com ponteiros, ainda que não haja o asterisco no tipo. Significa que se você modificar, como a gente falou, o ponteiro e o slice dentro do escopo dessa função, ele também está sendo modificado fora do escopo da função. Beleza.
Beleza, beleza. É, a gente quer escrever uma função chamada preparation time, tá? Desculpa aí, viajei aqui, eu esqueci. Func, espaço, preparation time, vai ter algum tipo de retorno, eu imagino. É, implemente uma função que aceita um slice de layers, como a read strings, ok? E o average preparation time per minute como um int. Average prep time é um int e o layers é um array de é um slice de string. Então vai retornar uma estimativa. É, eu já estou botando menor do que um, porque eu imagino que exista a possibilidade de não só se passar do zero, mas também se passar do número negativo eventualmente, né? Então, apesar do int integer, eu acho que pode ser negativo, sim. É, então, se eu passar um bando de layers, tô vendo os layers aqui, e passa 3. Ah, ele multiplica. É time per layer, é isso? Average prep time per layer. Per layer. Ah, tá. Entendi. Então é só multiplicar um pelo outro, né? Eu posso pegar o length do layers e multiplicar por é, average prep time. E isso é um int com certeza. A segunda função é compute o total de noodles e de sauce que é requerido. A função se chama quantities, ok? Chamada quantities. Ela vai tomar um layers como array. E ela vai retornar o quê? Two values of noodles as int and sauce as float 64. Oh, beleza. E sauce as float 64. Então, um retorno duplo. Entendi. Como eu já nomeei, eu vou retornar assim, porque já nomeei o retorno. Só retorno. E aqui eu vou botar assim, noodles é igual a alguma coisa. E sauce é igual a alguma coisa. Entendi. Gente, que legal isso. É... Int. Como é que eu defino? Multiplicado
pela quantidade de vezes que eu achar a palavra noodle. Ih, expliquei errado. E o outro é 0,2 multiplicado pela quantidade de vezes que eu achar a palavra sauce. Oh, Deus. Aqui eu posso ter vários approaches, né? Eu posso usar um for e aí fazer uma soma da variável conforme eu for achando. Eu posso fazer várias paradinhas aqui. Eu gostaria de ver se existe uma função para encontrar o objeto dentro de um array, ou contar o objeto dentro de um array, ou de um slice, melhor dizendo, né? Então, para isso, eu vou dar um Google aqui. Então, go slice find. Ah, viu? É realmente com for, então não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Para achar se um elemento pertence àquele set, eu tenho que procurar na marra, é isso? Um elemento não, na verdade, desculpa, é vários elementos, né? Eu estou procurando vários elementos, mais do que um. Então, vamos nessa. Num sauce, num noodles. E aqui eu faço assim, num noodles, começa com zero, assim como num sauce. Posso atribuir aos dois ao mesmo tempo com um valor inicial de zero? Acredito que sim. Ainda que dê erro, o valor padrão do noodles. Ah, não, os dois tipos são diferentes, né? Ah, não, são iguais, são iguais, são iguais. Beleza. Beleza, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou contar, né? Vou contar. Então vamos lá. For. Caraca, qual é a sintaxe do for que é usada quando não preciso iterar? Isso daqui é para dizer que estou ignorando. A condição é. Putz, boa, queria ver aquela condição. Achei boa aquela sintaxe, né? Ver recebendo o range. Bem, eu vou fazer do jeito que eu estou acostumado, que seria alguma coisa como aqui a condição. Então, vamos fazer direitinho. I recebendo zero. I menor do que length de. Qual é o nome? Layers. E para cada elemento rola um acréscimo. E o que eu faço aqui eu falo que if layers na posição I for igual à palavra noodles, então número de noodles é incrementado. Incrementado de um. If layers I, na verdade, for igual a sauce, número de sauce é incrementado de um. E aí, quantos
quantas camadas ele achar, ele vai multiplicar por 50 e vai retornar um inteiro. Quantas camadas ele achar, vai multiplicar por 0,2 e vai retornar os dois, porque já está definido na definição ali de cima. Beleza. Adicione um ingrediente secreto. Um tempo atrás, you visited a friend e comeu a lasanha dele. Escreva a função que aceita two slices do tipo array de strings. A primeira é a lista que seu amigo enviou. Primeira. Peraí, tem um marimbondo aqui. Crise do marimbondo resolvida. Passo duas listas, uma é a minha, outra é do meu amigo. O último da minha lista é sempre uma interrogação. Ah, tá. O, o, o interrogação vai ser trocado pelo último item da lista do meu amigo sempre. Bem, dizendo que não é para modificar, né? Posso deixar a assinatura assim mesmo. Ambas são um array de strings. Eu não vou retornar nada. E o que eu vou fazer aqui é pegar todos os valores do meu. Na verdade é só modificar, né? Então, de boa. Eu posso fazer de diversas formas. Se eu fizer de uma forma bem concisa, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero pegar minha lista, bem concisa, tá? Qual é o tamanho da minha lista? Vamos dizer que a minha lista, nesse exemplo aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem 5 itens. Então eu sei que o tamanho dela o ponteiro maior dela é 4, né? É o último ponteiro da lista. Então o que eu quero fazer é tamanho menos um. Então eu faço assim, ó, len de my list menos um. Esse é o último item da minha lista e eu quero sobrescrever esse item com o último item da lista do meu amigo. Então, a mesma lógica, opa, aqui, menos um. E eu não preciso retornar nada, porque já modifiquei em place, tá bom? Último item é esse daqui, scale the recipe. A quantidade... Um slice de um float 64. Amount needed for 2 portions, ok. Ota, nós. Eu não
Estou acompanhando muita definição aqui, mas o que importa é que eu estou acompanhando o shape. Mount é um slice de float 64 e portions é um int, né? Retorna um slice de float 64. Mais uma vez, então, vamos olhar aqui. Eu recebo um slice de quantidades, ok. E aqui eu recebo quantidade de pessoas para qual eu quero fazer. Ah, entendi. Eita, nós. Então, no caso, tem que lidar até com o número ímpar, né? Porque o número par é só multiplicar, eu acho que dá certo sim. É só dividir tudo por 2, na verdade. É... Vamos lá. De boa, de boa, de boa. E eu retorno um slice, não sei o que, com a quantidade que eu preciso ter, não é isso? Beleza, beleza. Não tem mistério não, na verdade. É, quantities argument should not be modified. Se o quantities, desculpa, não é para ser modificado, eu vou criar uma cópia dele, tá? É, single quantities. Ou no caso, eu podia escrever assim: one portion quantities. Isso. É, dá um for aqui no caso. Var do tipo. Como é que declara var mesmo assim? É um array de float 64. Se eu errei como declara var, me perdoem, faz um tempo que a gente não usa desse jeito, tá? Mas aí eu tô declarando, agora eu vou fazer um for, e eu vou fazer o bom e velho for no estilo que a gente conhece. Olhando aqui pra... que eu tô usando quantities ao invés de... Eu tô usando amount ao invés de quantities. Que eu copiei daqui, né? Amounts. O que eu vou fazer aqui então? Para cada amount, eu vou dividir por 2, porque eu quero fazer essa matemática. E ter um one portion quantities bem definido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou one portion quantities na posição I ganha o valor de amount na posição I dividido por 2. Beleza. Assim eu passo por todos os itens, divido todos por 2 e assim sendo, posso fazer agora a matemática aí do portions, né? Eu vou fazer, aposto que esse não é o jeito ideal, mas não tem problema. Dividir por 2, né? Agora o que eu quero fazer é multiplicar por pelo número de coisas. Eu posso fazer tudo na mesma operação, né? Eu pego esse valor, eu posso calcular em duas linhas e deixar até um comentário, né? Do tipo assim, ó. Acho
o valor unitário. Aí agora bota assim: acho, calculo o valor para o mouse. Whatever, não importa, né? Já posso copiar a sintaxe, pegar aqui. Aqui eu já tenho o valor certo, né? Agora, então eu pego aqui o valor certo e multiplico pela quantidade passada em portions. Escrevi certinho? Escrevi. Assim sendo, esse daqui foi totalmente alterado. E aqui no final eu posso fazer o bom e velho retorna one portion quantities, que já sabemos é um array de float 64, que é exatamente o que a gente queria retornar. Beleza. Para mim tá tudo certo. Vamos ver se pela primeira vez a gente tenta evitar os erros de sintaxe. Não. Erramos lá em cima, já até sei onde é que é, tá vendo? Aqui seria melhor ter feito alguma coisa assim, né? E deixado o assignment no valor original. É 27,48. O que, que eu errei aqui? Strings. String. Beleza. Operação inválida. Mismatch. Float com int. Tá, verdade, verdade, verdade. Aqui é um float, aqui é um int. Então, o que eu vou fazer vai ser converter para float. E finalmente nada. Finalmente nada. Um type float constant. 2313. Hã? Qual a reclamação? 0.2 é untyped float constant. A mensagem é curiosa, mas o float está definido já, pelo que eu entendo aqui pelo retorno. E o problema é que a gente está tentando fazer uma operação de float com uma operação de inteiro e ele não gostou, né? Mas interessante ver que foi um segundo nível de avaliação de erro, né? Interessante. Vários testes passaram, preparation, quantities e add secret. Então o scale deu problema e o preparation deu problema. Preparation deu problema por quê? Ah, entendi. Retorna 2 por layer. Entendi. Eu viajei aqui. Eu achei que ele estava falando que se não tivesse. Entendi. Era estático. Não. O que ele está falando é. Se você não passar o average preparation time, assume que é 2. Cabeção. Index out of range. Eu não fiz a verificação do tamanho máximo, não? Cadê que eu fiz de errado aqui? Ah, claro, 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 claro. Do amounts.
Entendi. Entendi, é verdade. É, o tamanho do amount, o tamanho do. Opa, não, 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 não. Amount e one portion quantities é a mesma coisa, né? Errado aqui, calma. Criei, vazio. Pô, eu tenho que passar o tamanho? Não, né? Acho que não tem que passar o tamanho originalmente, não. É... Aí pra cada um dentro do amount. Não, na verdade é porque eu tô usando o amount. Eu copiei. Aqui eu tô copiando, né? Tô passando de um em um e tô copiando. Aí o tamanho desse daqui, quando termina, já termina no tamanho certinho. E aqui eu tô fazendo o assignment na mesma posição, só que multiplicando esse valor. O que que eu fiz de errado aqui? 32, 39. Agora eu zoei com a parada. Ah, é assim? A sintaxe? Eu não lembro. Acho que é assim a sintaxe. Input é esse. Eu divido pela metade, né? Que é a mesma coisa que multiplicar tudo por 3. Quando a porção é 6. Ah. Primeira pergunta é: Test Skill Recipe, algum deles funcionou? Não, nenhum deles funcionou. Então, tá explicado. Eu tô errando aqui. Como ele deu um exemplo aqui de como cria usando make, é isso que eu vou usar. Eu tô errando aqui com o tamanho quando eu crio esse array aqui. Então, vou fazer o seguinte. É, na verdade, se eu só fizesse assim, ele vai ainda assim copiar por referência? Ou a cópia seria por. Seria por. Enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Por valor. Hum, agora quebrou o bagulho. Tinha mais testes pra passar. E também estão errando. Ah, claro, porque então tá errado. Então tá. Então eu tenho que usar aquela sintaxe que eu estava usando antes, que eu ia usar do make, perdão, perdão. É aqui. Vamos lá. Make, o amount está aqui e o tipo é um float 64. Beleza. Então agora eu criei uma cópia do tipo float 64 slice baseado no amount
E agora vai dar tudo certo, porque eu vou retornar o bichão certinho. Certeza, hein? Certeza, hein? Caraca, vamos lá. 32,45. Puxa vida. Invalid argument. Index amount. Amount. Variable of type float. Ok. Make. Go. Create array. Create slice with make. Oh, difícil, hein? Golang. Make. Slice. Então, ó. Cadê? Essa é a assinatura do make. Pelo tipo, tamanho e um capacity. Ah, tá. Tamanho. Tamanho. O tamanho do amount. Tamanho. Oh, Deus. Aqui. Eu crio make. Criei daquele tamanho. Para cada um dos elementos eu vou de um em um. Oh, Deus, tá vendo? Eu troquei aqui. Eu atribuo baseado nisso, dividido por 2. Isso. Aí agora. Entendi. Várias alterações de último minuto que acabaram me distraindo, né? Mas foi ótimo. Foi um bom exercício. Eu não tenho mais o que fazer agora. Achei interessante. Maps, pointers, type definitions, iteration methods. Caramba, interfaces, erros, assertion, stringers. Tô feliz, mas tem bastante coisa ainda. Está quase cabendo numa página. Ah, calma. E já cabe numa página. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.